WhatsApp. Gente, mentira, deixa eu dizer uma coisa. Confusão na Vila Belmiro. Eu disse no jogo aberto agora, mas é que às vezes as pessoas... Talvez se deu margem para as pessoas entenderem diferente, talvez eu não tenha sido claro. Thiago, por gentileza, Thiago, o que aconteceu no dia em que a torcida, que foi você que me passou essa informação, o que aconteceu quando o Corinthians desceu para a Vila Belmiro? O Corinthians chegou a Santos, a Baixada Santista, no dia anterior ao jogo, e aí por volta de 10 horas da noite. E na chegada ao hotel do Corinthians, que é o Sheraton Santos, tinha um grupo de torcedores corintianos batendo ali no ônibus, gritando, e os gritos eram de protesto, manifestação contra a má fase da equipe. Naquele momento, HG, o que aconteceu? Alguns jogadores ficaram muito incomodados com o ocorrido e cogitaram até não entrar em campo no dia seguinte. Só que o gerente de futebol do Corinthians, o Alessandro Nunes, ele conseguiu conter os ânimos rapidamente. E aí falou com os caras, gente, infelizmente esse tipo de coisa acontece, vamos voltar a São Paulo e lá a gente conversa com mais calma. Depois que conversaram com mais calma, convenceram os jogadores de que era possível ir à Vila Belmiro no dia seguinte, ou seja, na hora do jogo, ali, horas antes do jogo, na verdade, e o time não precisaria se hospedar em Santos na ocasião. Então foi isso que aconteceu. Talvez as pessoas não tenham entendido muito bem, mas um grupo de jogadores insatisfeito, no dia anterior ao jogo, ele cogitou não entrar em campo. E aí o Alessandro rapidamente conteve o grupo. Isso faz com que os jogadores fiquem menos incomodados? Não, os jogadores ficaram muito incomodados com o protesto da torcida corintiana no dia anterior ao jogo, na véspera da partida. Então, jogadores corintianos ficaram incomodados e chateados com o protesto e com a forma como ele aconteceu ali no Hotel Sheraton. Chamado para falar disso no jogo aberto agora há pouco, o que eu disse. Embora o Vanderlei Luxemburgo tenha negado na coletiva que isso tenha acontecido, mas aconteceu. O Thiago, as fontes do Thiago são fontes muito seguras. O Luxemburgo sabe o que aconteceu. Embora ele tenha negado, o que eu disse no jogo aberto foi o seguinte: caramba, antes os jogadores tivessem tomado a decisão e não entrado em campo. Sim. Porque assim evitaria aquela atrocidade de ontem. Mas em momento algum isso quer dizer que a culpa foi do Corinthians. Só que teve gente que interpretou que eu disse isso. A culpa do que aconteceu foi porque os jogadores entraram em campo. Não. Se os jogadores tivessem tomado a decisão, como qualquer jogador de qualquer clube, quando se sentir inseguro, ele tem o direito de falar, eu não jogo. Exatamente. Porque eu acho que a classe é muito desunida. Eu não estou empurrando para a culpa das atrocidades para jogadores. Não empurro. Como tem gente que adora ficar batendo em cima disso, dizendo que a culpa é de quem vai em programa de debate e estimula, porque há um debate mais acalorado, porque há, de repente, um excessivo número de brincadeiras, etc. Ou quem tem um canal no YouTube, é influenciador, estimula. Não. A culpa não é de jogador, a culpa não é de jornalista, a culpa não é de youtuber, a culpa é do cara que é bandido, torcedor bandido, que acha que, o futebol é permissivo. É muito permissivo, aliás. Acha que tem o direito de fazer o que esses caras fizeram na Vila ontem. Então, quando os jogadores tomarem a decisão também de, encontrando insegurança, não entrarem em campo, a coisa começa a resolver, mas nada acontece sem o apoio do Ministério Público, da Polícia, da Justiça, da CBF, da Federação Paulista, da Federação Mineira, dos clubes. Todo mundo precisa se engajar. Porque ano passado o Cássio foi agredido por um torcedor também na Vila Belmiro. E se esse torcedor, na hora, tivesse com uma arma? Teve o caso do Castelão, aqui no Mineirão, quando o Cruzeiro foi rebaixado. Uma faca. Hein? Esse torcedor estava com uma faca. Ele estava com uma faca na Esse Vila, é né? o de Barueri. Ainda teve de Barueri, com a que faca. entrou com uma faca. Foi na semifinal da Copinha. Teve a questão do Palmeiras e São esporte Paulo. na ilha. Então não é uma coisa que acontece na Vila. Então, para não ficar fulanizando o negócio, é para dizer o seguinte: o que eu falei no jogo aberto agora é que antes os jogadores do Corinthians tivessem realmente falado, não vamos entrar, não tem segurança. Porque aí essa atrocidade, mas não é porque eles foram jogar que aconteceu, não. Só que as pessoas entendem da forma que elas querem. Porque eu estou dizendo o seguinte: jogadores têm força para decidir, o clube precisa bancar, as federações precisam bancar, a CBF precisa engajar, o Ministério Público precisa entrar, a Justiça precisa também atingir esses caras aí. Porque eles fazem o que eles bem entendem no estádio de futebol. E a câmera pegou todos, sem exceção, todos, e nada vai acontecer.